Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro com a palavra. Hoje é a nossa sala de leitura de número 171 do nosso plano de 365 dias. Vamos em frente, firmes e fortes no propósito. Hoje a gente conclui mais um livro. Olha que bom, olha como estamos avançando, né? Estamos na leitura de Esdras. Abra sua Bíblia em Esdras, no capítulo 7. Vamos fazer nossa oração. Deixe o seu nome, de onde você nos acompanha. Dá o seu joinha aí, clica no joinha. Se inscreve no canal. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Saiba que é um plano de leitura bíblica anual. Em um ano você consegue ler a Bíblia toda. Você pode seguir daqui para frente. E quando nós terminarmos, você continua por mais 170 dias. Hoje é o 171. Então, se você fizer hoje, vai ficar faltando, você vai ficar devendo 170 dias. Então, quando concluirmos, você segue por mais 170 dias. Ou você vai resgatando do que já foi a gravação. Caso você queira entrar para os nossos grupos, temos o grupo do WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo, e tem o canal do Telegram, que é um arquivo esse que inclusive nós vamos atualizar já, colocar todos os PDFs lá das últimas visões panorâmicas. Não teve muitas anotações, como vocês estão percebendo, é uma leitura narrativa, histórica, não tem textos de difíceis interpretações, então a gente consegue seguir mais com a leitura dinâmica. Tá bom? Entre para o canal do Telegram e para o grupo do WhatsApp. Vamos orar. Senhor, rendemos graças ao Teu santo nome. O Senhor é muito bom, misericordioso. A Tua bondade dura para sempre. E por causa dela estamos aqui, Senhor. Fomos alcançados por essa bondade, por essa misericórdia. Estamos aqui diante do livro sagrado, reunidos com amigos, amigas deste clube de leitura, para juntos lermos a Bíblia, interpretarmos os textos, entendermos as histórias e recebermos também a revelação do Teu Espírito em nosso coração. Por isso oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, a versão que nós lemos é a versão King James. Se você é novo no clube, você não sabia, então saiba que nós lemos a versão BKJ, Bíblia King James, de 1611. Por que escolhemos essa Bíblia? Aí você precisa resgatar o primeiro dia, que tem a explicação do porquê nós escolhemos a Bíblia King James para esse ano. Esdras, capítulo 7, versículo 1, em continuação, a história do povo que voltou do cativeiro para Jerusalém, reconstruíram o templo, ainda não concluíram, e na verdade quem vai concluir é Neemias, que é o próximo, mas estão ali reconstruindo a cidade, os muros serão reconstruídos, mas a gente percebe que no tempo da narrativa aqui desse personagem principal, Esdras, eles priorizaram primeiro restaurarem a vida com Deus, para depois restaurarem a vida civil e comum, a restauração da cidade e os outros costumes da cidade. Primeiro, reerguer um altar, reconstruir o templo, voltaram aos costumes cerimoniais judaicos e festivos. A gente vê aqui que eles comemoraram a Páscoa, enfim. Tudo aquilo que representava a religiosidade do passado, que era a forma de se comunicar com Deus, eles restauraram. Primeiro isso. A gente entende como princípio que primeiro vem a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Sem Ele, a gente não é nada. Então, vamos seguir, capítulo 7. Ora, depois destas coisas, o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, o filho de Seraías, no reinado, vou ler de novo. Ora,
Depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, o filho de Seraías, o filho de Azarias, o filho de Ilquias, o filho de Salum, o filho de Zadok, o filho de Aitube, o filho de Amarias, o filho de Azarias, o filho de Meraiote, o filho de Zeraías, o filho de Uzi, o filho de Buque, o filho de Abzua, o filho de Finéias, o filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Você vê que fez a questão de mostrar a genealogia de Esdras. Então mostra que Esdras é um sacerdote da linhagem levítica, descendente direto de Arão, irmão de Moisés. Então, de trás para frente, vem falando a genealogia até chegar a Arão. Então, este Esdras subiu de Babilônia, e ele era um escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, de acordo com a mão do Senhor, o seu Deus, que estava sobre ele. E o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. No 7º ano do rei Artaxerxes, subiram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus. E ele veio para Jerusalém no 5º mês, o qual era o 7º ano do rei, pois no 1º dia do 1º mês ele partiu de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, de acordo com a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras havia preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para executá-la, e para ensinar em Israel estatutos e juízos. Ora, esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, a saber, um escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, um escriba da lei do Deus do céu, perfeita paz em tal tempo. Eu faço um decreto para que todos os povos de Israel e dos seus sacerdotes e levitas no meu reino, que estejam dispostos para ir a Jerusalém de sua livre vontade, que vá contigo. Porquanto, como tu és enviado do rei e dos seus 7 conselheiros para investigar acerca de Judá e de Jerusalém, de acordo com a lei do teu Deus que está na tua mão, e para carregar a prata e ouro, o qual o rei dos seus conselheiros tem oferecido livremente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e ouro que puderes encontrar em todas as províncias de Babilônia, como a oferta voluntária do povo e dos sacerdotes, ofertando deliberadamente para a casa do seu Deus que está em Jerusalém, para que tu possas comprar rapidamente com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de carne, as suas ofertas de bebida, e oferecê-los sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Fazei com o restante da prata e do ouro tudo o que parecer bom a ti e aos teus irmãos. O fareis conforme a vontade do vosso Deus. Também os vasos que te são dados para o serviço da casa do teu Deus, entrega-os diante do Deus de Jerusalém. E tudo o mais que for necessário para a casa do teu Deus, o que te for preciso dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Eu, o rei Artaxerxes, faço um decreto a todos os tesoureiros que estão além do rio, que se entregue prontamente tudo o que vos pedir o sacerdote Esdras, o escriba da lei do Deus do céu, até 100 de talentos e até 100 de medidas de trigo, e até 100 de batos de vinho, e até 100 de batos de azeite e sal, sem prescrever quanto. Tudo o quanto for ordenado pelo Deus do céu, seja isto diligentemente feito para a casa do Deus do céu. Porquanto, por que deveria haver ira contra o domínio do rei
e dos seus filhos. Nós também certificamo-vos que, no tocante a qualquer um dos sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netineus, os ministros desta casa de Deus, não será lícito impor portagem, tributo ou taxas alfandegárias sobre eles. E tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, estabelece magistrados e juízes, os quais possam julgar todos os povos que estão além do rio. Todos os tais que conheçam as leis do teu Deus, e ensinai aqueles que não as conhecem. E todo aquele que não quiser executar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja o juízo executado prontamente sobre ele, seja ele para a morte, ou para o banimento, ou para o confisco de bens, ou para o aprisionamento. Bendito seja o Senhor dos nossos pais, que tem posto tal coisa como esta no coração do rei, para embelezar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E tem estendido misericórdia a mim, diante do rei e dos seus conselheiros, e diante de todos os príncipes poderosos do rei. E eu fui fortalecido à medida que a mão do Senhor meu Deus esteve sobre mim, e eu reuni de Israel chefes para subirem comigo. Então, o que acontece até aqui? Primeiro, o rei Ciro tinha dado a ordem, por visão, né? Deus falou com o rei Ciro, mesmo sendo um rei pagão, para reconstruir Jerusalém. Então, ele faz um decreto e diz: quem quiser ir, pode ir. O povo estava na Babilônia, exilados, debaixo de uma servidão, trabalhando, pagando tributos, enfim. E aí, alguns anciãos decidem ir. Eles começam a obra. Vêm os inimigos e embargam a obra, dizendo que eles estavam planejando uma rebelião, né? E foi falado ao rei, e o rei foi ver, né, nos registros, e constou que eles não estavam se rebelando. Na verdade, eles estavam obedecendo uma ordem do rei anterior, que era o rei Ciro. Então, o rei Artaxerxes, ele faz um decreto dizendo que Esdras, o sacerdote, ele poderia ir também, e inclusive chamar quem quisesse ir voluntariamente, inclusive levar prata, ouro da Babilônia, recolher ofertas voluntárias de quem quisesse ajudar, e isentou ainda de pagar imposto, tributo, qualquer taxa. Eles não precisariam. É como nos dias de hoje, né? Eu não sei se você tem essa informação, mas a instituição religiosa é isenta de declaração de impostos da arrecadação, né? Eu, como pessoa física, eu tenho que declarar, ou teria, né? Teria, porque não atinge acima de um valor, né? Acima de tantos salários mínimos por ano, a minha renda, a minha prebenda não chega a esse valor. Então, eu declaro como isento. Mas, como pessoa física, se passasse desse valor mínimo, hoje em dia eu acho que é um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, não sei, mudou alguma coisa no atual governo. Se passasse de um salário mínimo e meio ou 2 salários mínimos mensais, teria que pagar, teria que, na verdade, declarar, né, o imposto. Igreja não, igreja ela não declara imposto da arrecadação. Isso diverge opiniões lá na Câmara, né? Mas é algo que já está decidido. Vira e mexe, eles querem mexer nisso e dizer que não, que igreja é como uma empresa, tem que declarar imposto, etc e tal. Mas isso é algo que vem desde muito tempo, né? Desde muito tempo a igreja tem essa isenção. Não sei até quando, pode ser que um dia a coisa mude. Mas a gente vê que naquele tempo ficou determinado dessa forma, e Esdras ele entende que é a misericórdia de Deus que alcançou o povo. Capítulo 8. Estes são os chefes dos seus pais, e esta é a genealogia daqueles que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Tamar,
Daniel. Dos filhos de Davi, Atus. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com eles foram considerados pelas genealogias dos homens 150. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Seconias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebede, o filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, o filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, o filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes são estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 70 homens. Dos filhos também de Bigvai, Utai, Zabude, e com eles 70 homens. Eu reuni a todos junto ao rio que corre para a Ava. E ali nós permanecemos 3 dias em tendas. E eu vi o povo e os sacerdotes. E ali não encontrei nenhum dos filhos de Levi. Então eu enviei para Eliezer, para Ariel, para Semaías e para Eunatã, e para Jaribe e para Eunatã, e para Natã e para Zacarias e para Mesulão, chefes. Também para Joiaribe e para Eunatã, homens de entendimento. E eu os enviei com mandamento para Ido, o chefe no lugar chamado Casífia, e lhes disse o que deveriam dizer para Ido e para os seus irmãos, os netineus, no lugar chamado Casífia, para que eles nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E pela boa mão do nosso Deus sobre nós, eles nos trouxeram um homem de entendimento, dos filhos de Mali, o filho de Levi, o filho de Israel, e Serebias, com seus filhos e com seus irmãos, 18. E Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, os seus irmãos e os seus filhos, 20. Também dos netineus, os quais Davi e os príncipes haviam indicado para o serviço dos levitas, 220 netineus. Todos eles foram designados por nome. Então veja, Esdras, ele estava com uma comitiva dos ex-cativos, né? Daqueles que estavam no cativeiro de Babilônia, indo para Jerusalém. E quando chegou próximo ali ao rio Ava, ele reparou que não tinha levitas ali, né? Você já sabe quem são os levitas. Então, ele envia um mandamento a Ido dizendo: mande alguns levitas, né? Que a gente ache graça aí diante do Senhor que tenha levitas no nosso meio. Aí enviaram essa quantidade aqui que nós acabamos de ver. Versículo 21. Então, eu proclamei ali um jejum junto ao rio de Ava, para que nós pudéssemos nos humilhar diante de Deus, para buscar dele um caminho reto para nós e para os nossos pequenos e para toda a fazenda. Então, veja a aplicação do jejum. Então, aplicaram um jejum para se humilharem, certo? Essa é a aplicação correta de um jejum. Então, aplicaram um jejum para se humilharem diante de Deus. Versículo 22. Pois eu estava envergonhado em requerer do rei uma tropa de soldados e cavaleiros para nos ajudar contra o inimigo pelo caminho, porque nós havíamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus está sobre nós, todos os que o buscam para o bem.
mas o seu poder e a sua ira estão contra todos aqueles que o desprezam. Assim, jejuamos e buscamos o nosso Deus por isso, e ele moveu-se por nós. Então eu separei 12 chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com ele 10 de seus irmãos, e pesei-lhes a prata e o ouro e os vasos, a saber, oferta para a casa do nosso Deus, a qual tinha oferecido o rei, e os seus conselheiros, e os seus senhores, e todo Israel presente ali. Eu até pesei em suas mãos 650 talentos de prata em vasos de prata, e 100 talentos em vasos de prata, 100 talentos, e 100 talentos de ouro. Também 20 bacias de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de fino cobre preciosos como ouro. E eu disse-lhes: vós sois santos para o Senhor. Os vasos também são santos, e a prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor Deus dos vossos pais. Atentai e guardai-vos, até que os peseis diante dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Assim, receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro, e os vasos para trazê-los a Jerusalém até a casa do nosso Deus. Então nós partimos do rio Ahava, no 12º dia do 1º mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou da mão do inimigo e dos que armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e permanecemos ali 3 dias. Veja que coisa interessante. Esdras, ele sentiu vergonha de pedir para o rei uma comitiva de exércitos para fazer escolta. Vocês entendem, né? O que é escolta? Eles estavam levando muito ouro, muita prata de Babilônia para Jerusalém. E aí Esdras, ele pensou: poxa, no meio do caminho pode ter inimigos, armadilhas, saqueadores, bandidos. E agora? Eu não vou pedir para o rei uma escolta. Eu poderia pedir: rei, envia aí alguns soldados para nos escoltar até Jerusalém. Esdras dizendo, né? Mas eu falei para o rei que a mão de Deus estaria conosco. Olha que coisa. Eu falei para o rei que a boa mão do Senhor está com aqueles que o buscam, e que o Senhor também reduzirá aqueles que não o buscam. Então, como é que agora eu vou chegar para o rei e vou falar: rei, eu quero uma escolta armada? O que o rei poderia dizer? Ué, você não falou que a boa mão do Senhor está com você, que ele ia te guiar, ia te conduzir? Por que você quer agora soldado? Você vê como a nossa fé muitas vezes é colocada à prova. Então o que ele fez? Vamos nos humilhar diante de Deus, vamos jejuar, vamos já separar a oferta. Então 100 talentos de prata, 100 talentos de ouro vai ser dedicado à casa do Senhor. Eu já vou entregar na mão dos sacerdotes e eles que vão conduzir. E assim, a boa mão do Senhor foi com eles. E eles saíram do rio Ahava e chegaram até Jerusalém. Ora, versículo 33. No 4º dia se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, pela mão de Meremote, o filho de Urias, o sacerdote. E com ele estava Eleazar, o filho de Finéias, e com eles estavam Josabade, o filho de Jesua, e Noadias, o filho de Binui, levitas, por número e por peso de cada um. E todo o peso foi escrito naquele momento. Os filhos do cativeiro, que tinham voltado do exílio, ofereceram ofertas queimadas ao Deus de Israel: 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes como uma oferta pelo pecado. Tudo isso foi uma oferta queimada ao Senhor. E entregaram os decretos do rei aos tenentes do rei e aos governadores deste lado do rio. E eles apoiaram o povo
e a casa de Deus. Então, quando chegaram lá, entregaram um decreto aos governadores e aos tenentes. E o que o decreto dizia? Que era para apoiá-los, que era para permiti-los que eles reconstruíssem, a cidade, restabelecesse todo o povo e que eles seriam isentos de tributos. Vamos para o capítulo 9. Esdras 9. Ora, quando estas coisas estavam feitas, os príncipes vieram até mim dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram das abominações dos povos da terra, a saber, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, de modo que a semente santa tem se misturado com povos daquelas terras, sim, à mão dos príncipes e soberanos que foram os primeiros nesta transgressão. E quando eu ouvi esta coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. O que aconteceu? Houve uma mistura. A ordem do Senhor, desde Abraão, é que essa raça não se misture, eles têm que se preservar judeus puro sangue. Gravem isso, que isso é muito importante na história. Isso vai se desenrolar lá em Cristo e a mulher samaritana, como a gente já leu. João capítulo 4. Então, era para eles se manterem puros. Mas depois do ataque babilônico, os exilados que viveram em Babilônia se mantiveram, não se misturaram. Mas alguns que ficaram aqui, vocês se lembram que quando houve o ataque, alguns ficaram para trabalhar como vinhateiros, outros escaparam, foram viver em lugares ermos, em cavernas, em campos, em montes, enfim. Então o que aconteceu? Uma parte desse povo que ficou em Jerusalém se misturaram com os cananeus, com os heteus, com os heveus. Esdras ficou atônito quando soube disso. Versículo 4. Então foram reunidos a mim cada um que tremia diante das palavras do Deus de Israel por causa daquela transgressão daqueles que haviam sido levados embora, e sentei-me atônito até o sacrifício da tarde. Diante do sacrifício da tarde, eu me levantei da minha tristeza, e tendo rasgado as minhas vestes e o meu manto, caí sobre os meus joelhos, e estendi as minhas mãos ao Senhor meu Deus, e disse: ó meu Deus, estou envergonhado e confuso ao erguer o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades estão aumentadas sobre a nossa cabeça, e a nossa transgressão cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais, nós temos estado em uma grande transgressão até este dia, e por causa das nossas iniquidades, nós, nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao despojo e à confusão de rosto, como é neste dia. E agora, por um breve momento se manifestou a graça, olha a manifestação da graça no Velho Testamento. E agora, por um breve momento se manifestou a graça da parte do nosso Senhor, nosso Deus, para deixar com que um remanescente nosso, escape, e para nos dar um prego no seu santo lugar, para que o nosso Deus possa alumiar os nossos olhos e nos dar um pouco de reavivamento à nossa servidão. Porque nós éramos servos, todavia o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão, mas tem estendido misericórdia a nós, à vista dos reis da Pérsia, para nos dar um reavivamento, para estabelecer a casa do nosso Deus e para reparar as suas desolações, e para nos dar uma muralha em Judá e em Jerusalém. E agora, ó Deus nosso, o que diremos depois disto?
porque abandonamos os teus mandamentos, os quais tu tens ordenado pelos teus servos os profetas, dizendo: a terra a qual vos ides possuir é uma terra imunda, e com a imundície dos povos das terras, com as suas abominações, que a encheram de uma extremidade a outra com a sua impureza. Agora, portanto, não deis, então, esse era o mandamento de Deus, ó. Agora, portanto, não deis as vossas filhas aos filhos deles, nem tomeis as suas filhas para os vossos filhos, nem busqueis a paz ou as suas riquezas para sempre, para que vós possais ser fortes e comais o bom da terra, e a deixeis por herança para os vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e por causa da nossa grande transgressão, vendo que tu, nosso Deus, tem-nos castigado menos do que merecem as nossas iniquidades e tens-nos concedido tamanho livramento como este, deveríamos voltar a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não, ficarias tu irado conosco até teres nos consumido, de modo que não haveria remanescentes, nem que escapasse. Ó Senhor, Deus de Israel, tu és reto, porque nós permanecemos ainda escapos, como é neste dia. Eis que estamos diante de ti em nossas transgressões, porquanto não podemos estar na tua presença por causa disso. Então, Esdras, quando ele retorna da Babilônia para Jerusalém, enxergando graça, quando ele chega em Jerusalém e vê, peraí, quer dizer que o nosso povo, além de tudo de errado que fizeram, ainda se misturaram com outros povos, sendo que o mandamento dizia que não era para darmos as nossas filhas para eles e nem tomarmos as filhas deles para os nossos filhos. Ainda assim nós conseguimos escapar. Ainda assim nós estamos aqui. Não é possível um negócio desse. Quer dizer, ele estava dizendo o seguinte: temos mais do que merecemos, porque a gente não merecia nem estar aqui. Você vê quando a graça ela alcança uma pessoa, né? O impacto que a graça causa na pessoa, e ela entende. Quando eu tenho algo, né? Quando eu recebo algo, eu não atribuo aquele algo que eu recebi à minha obra de justificação. Não, é porque eu mereço, é porque eu fiz, é porque eu sacrifiquei, é porque eu ofertei. Não, eu olho para aquilo e falo: tenho mais do que mereço, que eu nem merecia ter. Isso é graça. Isso é graça. Capítulo 10. Ora, quando Esdras orou, e quando ele confessou, chorando e lançando-se ao chão diante da casa de Deus, agitou-se ali com ele uma muito grande congregação de homens e mulheres e crianças de Israel, porque o povo chorava muito amargamente. E Secanias, o filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, disse a Esdras: temos transgredido contra o nosso Deus e temos tomado esposas estranhas do povo da terra. Todavia, agora há esperança em Israel acerca desta coisa. Agora, portanto, façamos um pacto com o nosso Deus para despedirmos todas as esposas e os que delas são nascidos. Gente, isso é muito importante na história, preste atenção. Então, eles estão determinados, decididos a fazerem um pacto onde eles vão mandar embora todas as mulheres estrangeiras e todos os filhos que nasceram deste casamento misto. Veja que coisa. Então nós vamos despedirmos todas as esposas e os que delas são nascidos, de acordo com o conselho do meu Senhor, e daqueles que tremem diante do mandamento do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois a ti pertence essa questão. Nós também estaremos contigo. Sê de boa coragem e fazê-lo. Então a gente está disposto a fazer isso. Então, se levanta e nos ajude a resolver essa questão. Estamos juntos.
vamos consertar, vamos corrigir o erro. Então levantou-se Esdras e ajuramentou os sumos sacerdotes, os levitas, e todo Israel, de que eles fariam de acordo com essa palavra, e eles juraram. Então Esdras se levantou de diante da casa de Deus e adentrou na câmara de Joanã, o filho de Eliasibe. E quando chegou ali, ele não comeu pão, nem bebeu água, porque se lamentava por causa da transgressão daqueles que haviam sido levados. E eles fizeram proclamação por todo Judá e em Jerusalém, a todos os filhos do cativeiro, para que todos eles se reunissem em Jerusalém, e que todo aquele que não viesse dentro de 3 dias, de acordo com o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens deveriam ser confiscados, e ele seria separado da congregação daqueles que tinham sido levados. Então todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém dentro de 3 dias. Era o 9º mês, no 20º dia do mês, e todo o povo assentava-se na rua da casa de Deus, tremendo por causa dessa questão e por causa da grande chuva. E o sacerdote Esdras pôs-se em pé e disse-lhes: Vós tendes transgredido e tendes tomado esposas estrangeiras, aumentando a transgressão de Israel. Agora, portanto, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e separai-vos dos povos da terra e das esposas estrangeiras. Então toda a congregação respondeu e disse em voz alta: Como dissestes, assim nós devemos fazer. Porém, o povo era muito, e um tempo de muita chuva, e não conseguíamos ficar de pé na parte de fora. Nem é isto uma obra de 1 dia ou 2, porque somos muitos que temos transgredido nessa questão. Que agora levantem-se os nossos governantes de todas as congregações, e que todos os que têm tomado esposas estrangeiras em nossas cidades venham em tempos estabelecidos, e com eles os anciãos de toda a cidade e os seus juízes, até que seja desviada de nós a ira ardente do nosso Deus por essa questão. Somente Jonatas, o filho de Azael, e Jazeías, o filho de Tikva, foram empregados nesta questão, e Mesulão e Sebetai, o levita, o ajudaram. E assim fizeram os filhos do cativeiro. E Esdras, o sacerdote, com alguns chefes dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos eles pelos seus nomes, foram separados e se assentaram no 1º dia do 10º mês para examinar a questão. E eles concluíram com todos os homens que haviam tomado esposas estrangeiras no 1º dia do 1º mês. E entre os filhos dos sacerdotes foram achados quem tinha tomado esposas estrangeiras, a saber, dos filhos de Jesuá, o filho de Josadaque e os seus irmãos Maaseias e Eliezer e Jaribe e Gedalias, e deram-se as mãos, prometendo que despediriam as suas esposas, e sendo culpados, eles ofereceram um carneiro do rebanho pela sua transgressão. E dos filhos de Imer e Hanani e Zebadias, e dos filhos de Harim, Maaseias e Elias e Semaías e Jeiel e Uzias, e dos filhos de Pazur, Elioenai, Maaseias, Ismael, Nataneel, Josabade e Elasa, também dos levitas, Josabade, Simei e Quelaías, este é Quilita, e Petaías, Judá e Eliezer, também dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros Salum e Telém e Uri. Além disso, de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, e Gesias, e Malquias, e Miamim, e Eleazar, e Malquias, e Benaia, e dos filhos de Elão, Matanias, e Zacarias, e Jeiel, e Abde, e Jeremote, e Elias, e dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, e Jeremote, e Zabade, e Aziza, e também dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai, e dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque,
e Adaías, Jazube e Seal e Jeremote, e dos filhos de Paate-Moabe, Adna e Quelau, Benaia, Maaseias e Matanias e Bezalel e Binui e Manassés, e dos filhos de Harim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias, dos filhos de Razum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei, dos filhos de Bani, Maadai, Arão e Uel, Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaasai, e Bani, e Binui, e Simei, e Selemias, e Natã, e Adaías, e Maquinadebai, cada nome, né? Sazai, Sarai, Azarel e Selemias, e Semarias, Salum, Amarias e José, dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai e Joel, Benaia. Todos esses haviam tomado esposas estrangeiras e algum deles tinham esposas que tiveram filhos. Então, o que aconteceu aqui? Aqui houve a separação. E isso causou uma ruptura, né, no povo judeu. E isso a gente vai ver refletido lá na frente, onde a Bíblia vai dizer: os samaritanos não se davam com os judeus. Quem eram os samaritanos? Essa raça misturada, né? O judeu puro sangue não aceitou, e também não era para aceitar, era um mandamento do Senhor, né? A mistura. Então aqui, quando Esdras volta do cativeiro e vê que isso aconteceu, então eles consultaram ao Senhor e houve uma separação. Mulheres estrangeiras, vai embora. Quem é judeu e teve filho com uma estrangeira, esse filho também tem que ir embora. Então tinha uma mistura ali. Tinham judeus ali que também tinham direito à promessa feita a Abraão, porém é misturado. Então eles foram viver povos separados, isso durante muito tempo. Isso foi uma rixa tão grande, mas tão grande, que certa vez Jesus estava passando, ele ia para Jerusalém, e no meio do caminho tinha um povoado samaritano, e aí os discípulos queriam encontrar ali uma hospedagem para Jesus, para parar no meio do caminho. Os samaritanos não deixaram Jesus entrar, não deixaram. Uma rixa muito grande que acontecia, mas isso é velho concerto, né? Depois de Cristo, da nova aliança, todos os povos se tornaram um só. Graças a Deus, mais um livro concluído. Coloque aí nos comentários, seja grato, comemore as primeiras vitórias, porque de livro em livro a gente vai chegar lá e vamos concluir a leitura da Bíblia inteira. Vou ficando por aqui. Um abraço de fé e força. Tchau, tchau.